Artigo 1521 do Código Civil, capítulo 3 dos impedimentos. Vamos ao caput, pessoal. Não podem casar, inciso 1, os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Inciso 2, os afins em linha reta. Inciso 3, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Inciso 4, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Inciso 5, o adotado com o filho do adotante. Inciso 6, as pessoas casadas. Inciso 7, o cônjuge sobrevivente com condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra seu consorte. Bom, pessoal, nesse artigo encontra-se aí um elenco, um rol, dos chamados impedimentos matrimoniais, que são os acontecimentos ou circunstâncias que impedem ou obstam a realização válida do casamento. As quatro primeiras figuras, vamos dizer assim, têm por base as relações de parentesco consanguíneo ou de afinidade que vinculam os indivíduos, dos quais derivam sólidos aspectos da natureza moral e ética. Pessoal, basta dizer que até mesmo o senso médio comum de retidão e decência inerente ao ser humano repugna relacionamento como os que foram arrolados pelo legislador no referido inciso nesse artigo, em estudo. A quinta funda-se no liame da natureza civil, mas que também repercute intensamente no âmbito moral. A sexta e a sétima, o sexto ou sétimo inciso, seria melhor falar assim, deitam as raízes mais profundas na moralidade que deve precedir o liame matrimonial. Pessoal, se a gente analisar em tese o artigo 1521, ele estabelece um rol de impedimento ao casamento que visa proteger as instituições familiares e assegurar a conformidade com as normas de ordem pública, moral e ética. Esses impedimentos são classificados como absolutos e visam garantir que o casamento não ocorra em situações que poderiam gerar conflitos de interesses, problemas de consanguinidade ou questão de ordem moral e social. Vamos agora falar um pouquinho de cada inciso para a gente organizar aqui essa linha de comentários. Pessoal, os ascendentes e descendentes. Os ascendentes, pais, avós e descendentes, filhos e netos, não podem se casar. Esse impedimento é baseado no princípio de evitar relações incestuosas, que são amplamente proibidas devido às normas éticas e à proteção da estrutura familiar. Além disso, esse impedimento ajuda a preservar a ordem e a moralidade social, prevenindo confusões e abusos nos relacionamentos familiares. O casamento entre ascendentes e descendentes é absolutamente inaceitável, sob qualquer prisma de análise. Em primeiro lugar, porque fere de morte a moralidade e a ética. Em segundo, porque está cientificamente comprovado que os filhos, acaso resultante desse tipo de relação, têm maior propensão a anomalias físicas e mentais de origem genética. Em correspondência a tais constatações, como é que eu posso dizer? A codificação civilista, do Código Civil abomina o casamento de pais com filha, mãe com filho, neto com avô, neta com avó, Mas hoje em dia pode ser até neta com avó. Bem como todos os demais que importem em ligações entre indivíduos que descendam um dos outros. Prevalece o impedimento tanto no caso do parentesco natural como na ordem puramente civil. Naquele, os indivíduos têm vinculação biológica. Neste, o liame se dá por força da adoção. O pai adotante não pode casar com a filha adotada, enquanto a mãe adotante não pode contrair núpcia com o filho adotado.
Aqui, pessoal, nesse artigo a gente entende o seguinte: a afinidade não liga as pessoas por laços biológicos e nem diretamente por elementos civis. A afinidade é o vínculo que une um dos cônjuges ou companheiro aos parentescos do outro. Observe-se, porém, que o impedimento diz respeito apenas aos afins na linha reta, ou seja, sogro e genro, ou desculpa, sogra e genro, ou sogro e nora, padrasto e enteada, ou madrasta e enteado, não atingindo os da linha colateral. A dissolução do casamento ou da união estável que deu origem ao impedimento não impede, como é que eu posso dizer, continuando o obstáculo a vigorar de forma mais permanente, já que a afinidade na linha reta é permanentemente e não se dissolve nem mesmo com a morte do cônjuge ou companheiro. Por isso que não existe ex-sogra, né, pessoal? Na linha colateral, a afinidade não constitui impedimento matrimonial, sendo perfeitamente permitido. Por exemplo, o enlace do homem com a ex-mulher do irmão. Não existe impedimento, tá? O impedimento entre irmãos também se fundamenta na prevenção de relações incestuosas. Mesmo que irmãos tenham vínculos consanguíneos diferentes, germânicos ou unilaterais, a lei proíbe o casamento entre eles para preservar a ordem moral e evitar possíveis conflitos familiares e problemas genéticos. Com relação a adotante e adotado, pessoal, eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu já falei sobre isso, mas vou repetir. A proibição do casamento entre adotante e adotado visa garantir que a relação de adoção seja claramente distinguida de uma relação conjugal. A adoção cria vínculos afetivos e legais, mas não altera a necessidade de manter separadas as relações familiares em termos de casamento para evitar complexidade e possíveis abusos de poder. Tá? O impedimento do cônjuge de um dos pais adotados é uma extensão da proibição anterior. Esse impedimento busca evitar relações que poderiam criar confusões no vínculo familiar e garantir que as relações entre pais e filhos adotivos sejam mantidas dentro dos limites apropriados. Aqui está falando, pessoal, o que eu estou querendo dizer é cônjuge de um dos pais adotados. Existe esse impedimento aqui, tá? No inciso 3. Tios e sobrinhos. Finalmente, o impedimento entre tios e sobrinhos também visa prevenir as relações incestuosas e preservar a integridade das relações familiares. Mesmo que tios e sobrinhos não tenham um vínculo direto de consanguinidade, a proibição existe para garantir que as relações familiares se mantenham dentro de um limite ético, moral, social adequado. Você pode ficar incomodado com a palavra moral, mas as leis são feitas, pessoal, dentro de preceitos morais, né? Segundo o doutrinador Tartucci, ele explica que os impedimentos ao casamento estabelecidos no artigo 1521 destaca a importância de certas proibições que têm um forte fundamento moral e ético, servindo para evitar a formação de relações que poderiam gerar conflitos de interesse ou problemas familiares. Tartucci argumenta que a lei busca manter a clareza das relações familiares e prevenir possíveis abusos. Já Maria Berenice Dias reforça a importância dos impedimentos estabelecidos no artigo 1521, afirmando que eles são essenciais para a preservação da moralidade e da ordem social. Dias enfatiza que esses impedimentos têm um papel preventivo, evitando que relações potencialmente conflituosas ou moralmente problemáticas se desenvolvam. Ela destaca que a proibição do casamento entre parentes próximos e outras relações familiares visa proteger a integridade da instituição família e garantir que o casamento ocorra dentro de um marco ético e legal apropriado. Você fala, nossa, mas pai casando com filha, isso é impossível. Gente, se existe lei, é porque já houve e a lei vem para prevenir, tá?
Afins em linha reta são ascendentes e descendentes, né? Pode ser até o filho casando com a avó, tá? O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Senão vira um rolo, né, pessoal? Vira uma... aqui não é nem que fala, poxa, mas essa coisa de moral atrapalha o direito, não é isso. É porque até pode, você pega casamento entre irmãos, pode até nascer filhos com anomalias graves, né? Vamos a exemplos práticos que eu quero falar sobre ascendentes e descendentes. Um caso hipotético onde um pai e sua filha se apaixonam e queiram se casar. A lei impede essa união para manter uma ordem moral e prevenir a confusão de relações familiares. Irmãos, pessoal, dois irmãos que ao atingir a maioridade desenvolvem sentimentos românticos um pelo outro. A lei proíbe esse casamento para evitar relações incestuosas. Problemas também genéticos, né, dos filhos e etc. Adotantes e adotados. Um adulto que adotou uma criança e com o passar dos anos desenvolve um relacionamento amoroso com essa pessoa. A lei impede tal casamento para manter a distinção clara entre o vínculo de adoção e a relação conjugal. A lei separa as coisas, senão vira um balaio de gato, né, pessoal? Vira uma confusão. Cônjuge de um dos pais adotados. Se um adulto casado com um pai biológico de uma criança adotada tenta se casar com um adotado, vou repetir, se um adulto casado com um dos pais biológicos de uma criança adotada tenta casar-se com um adotado, a lei proíbe essa união para evitar confusão nos laços familiares. Tios e sobrinhos. Um tio que apaixona pela sua sobrinha e vice-versa, né? A sobrinha apaixona pelo tio, a lei proíbe também para manter a integridade das relações familiares, pessoal. Eu vou fazer uma parte 2 desse artigo porque ele é muito longo, tá? Tem muitas nuances, mas eu quero fechar aqui que esse rol de impedimentos que é absoluto, tá? Não é possível você conseguir se casar dentro dessas circunstâncias. O impedimento previsto visa proteger a estrutura familiar. Tanto Tartucci como Maria Berenice Dias fala disso, de proteção à entidade familiar e evitar possíveis conflitos morais, éticos, genéticos. Tais impedimentos devem ser analisados cuidadosamente para assegurar que o casamento ocorra dentro dos parâmetros estabelecidos por lei e para preservar a ordem social e familiar.